Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe vocês aí. Quantos estão gostando aí da palestra aí? Muito bom, né? Deixa eu dizer algo para vocês antes de eu começar aqui a falar. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, né? Tem gente de vários países aqui, né? De vários países do mundo aqui nesse evento. Nós temos gente da Angola, nós temos gente da Alemanha, da Inglaterra, do Canadá, da Bolívia, dos Estados Unidos, bastante gente, né? E o pessoal do Brasil, que Deus abençoe vocês aí que estão participando. Muito bom, gente. Deixa eu só me orientar aqui e começar a falar com vocês. Antes de eu ter uma palavra de Deus para a sua vida, com certeza absoluta, e uma palavra que, se realmente você quer receber algo de Deus, vai ter um novo começo na sua vida, um novo tempo de Deus. Eu queria falar desses dois livros aqui, ó, que falam, são inerentes a esse assunto aqui, né? Finanças, ó, Administrando os Recursos à Maneira de Deus. E esse livro aqui, Deus e o Dinheiro. Esses têm sido dois best-sellers, né? E tem ajudado muita gente. Todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que leram essas mensagens, foram transformados por elas ao aplicá-las na vida e tiveram novos começos. Se você é do Brasil, você pode pedir pelo WhatsApp, que vai aparecer na tela aí, tá? Vai aparecer uma condição de você pedir esses livros aí. Ou pelo site do Ministério. Se você mora em outro país, você pode entrar na Amazon, né? Na Amazon e pedir pela Amazon, tá bom? Muito bom, gente. Hoje eu queria falar um assunto, mas muito importante. Deixa eu só abrir o aplicativo aqui para poder acompanhar vocês também. Vamos fazer o seguinte, ó. Você que está comigo aí, ó, diga assim, ó, profetiza, declara uma profecia de Deus aí. E então, diga assim, 2024 será um ano extraordinário de Deus. Declare aí, 2024 será um ano extraordinário de Deus, tá? Então eu vou deixar aqui o aplicativo aberto para mim poder ir acompanhando vocês. Hoje eu quero falar sobre mudança de mentalidades. Se você puder anotar essa mensagem ou ouvir ela, nós vamos trazer bastante informações aqui. E às vezes a gente só ouvindo uma vez não consegue usufruir, né? Memorizar, entender tudo que está sendo dito. Todo o processo de mudança, ele começa quando muda a sua mente, quando muda a sua mentalidade, a forma de pensar. E é interessante que a gente precisa entender o seguinte: nós cristãos trabalhamos muito com a visão das promessas de Deus, daquilo que Deus declarou, dos ambientes proféticos de Deus, das profecias e também das promessas proféticas de Deus que estão registradas na Escritura, ou seja, na Palavra de Deus. E as profecias, elas não falam de quem você é. Quando ela é, em termos de promessa, a profecia, ela fala de quem você vai se tornar. Então, parece contraditório, porque Deus, você, imagine comigo, você pode estar aí hoje numa posição financeira, às vezes até de falência, de endividamento, e você abre a Bíblia e você olha lá a palavra de Deus dizendo que você é abençoado, que você é próspero. Você abre um Salmo 112, por exemplo. Que sua casa tem prosperidade, que sua casa tem riqueza, que a sua família tem riqueza.
Mas aí você contabiliza que você não tem essa riqueza. Ou seja, Deus está falando de uma pessoa que não é você, você não está agora. Você vai se tornar. Então, por isso que Deus, ele conta a história diferente. Você não consegue enxergar a vida como ela é e como ela deveria ser. Mas sim como você é, como é a sua realidade. Você enxerga a vida como você é. A Bíblia diz, né? Provérbios 23, versículo 7, diz assim, a parte A, porque como você pensa de si mesmo, assim você é. Então você sempre vai pensar como você é. Você vai ver a vida como você é. Você vai caminhar nas suas decisões como você é. E Deus não está falando do que você é. Deus vai estar falando do que você vai se tornar. Do que você vai se tornar. Como você conta a sua história? Se você fosse contar a sua história, normalmente você não fala de futuro, você fala do passado. É quase depressivo o nosso contar de história. Porque nós falamos das coisas que aconteceu, daquilo que nós vamos relatar a partir dos feitos nossos e que muitas vezes não deram certo. Muitas vezes eles foram frustrantes. Muitas vezes eles foram limitados, limitantes. E nós contamos a vida a partir disso. Deus é diferente. Deus, ele não conta a vida pelo passado. Deus conta a vida pelo futuro. Por isso que Deus é diferente. Deus, ele criou todas as coisas, depois ele comunicou. Primeiro Deus criou, depois comunicou. Por isso que a Bíblia diz que, então está escrito lá, e Deus fez os céus e a terra. Ou seja, Deus primeiro fez os céus e a terra e todas as coisas, depois comunicou que havia feito isso. Então sua vida toda, nessa perspectiva, é que Deus já fez um sucesso da sua vida e agora, através da palavra de Deus, da comunicação de Deus, está te comunicando isso. E não está te comunicando do seu passado, está te comunicando sobre o seu futuro. Deus está contando a sua vida de trás para frente. Por isso que você pode estar hoje nessa live endividado, com problemas, e Deus está falando que você é um abençoado. Porque Deus está falando naquilo que você vai se tornar. Amém? Agora, a gente precisa renovar a nossa mente. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Se você não estiver disposto a renovar a sua mente, você pode estar envolvido com muitas profecias, com muitas palavras de Deus, mas a sua vida não vai romper, não vai acontecer. Algumas pessoas dizem, mas se é verdade, se é de Deus, vai acontecer. Não, necessariamente não. Vocês creem que Deus falou com Israel, que Israel entraria na terra prometida quando Deus tirou eles do Egito? Pura verdade, a mais clara verdade. Mas ela não entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles foram rebeldes de coração, se opuseram à liderança do Espírito Santo e eles morreram no deserto. Mesmo debaixo de tantas promessas de Deus, morreram no deserto. E assim é quando a gente não renova a nossa mente. A renovação na nossa mente, ela tem que acontecer por princípios da sabedoria bíblica. Você tem que deixar a palavra de Deus romper, quebrar, mudar a sua estação. Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão é uma medida que foi feita para você caber dentro. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, começando aqui. Se tem alguém que acredita sobre riquezas, sobre prosperidade, sou eu.
Mas eu creio de todo o meu coração que o sucesso da nossa vida não vem pelas riquezas, mas sim pela informação, pela instrução da palavra de Deus. Você pode ser um conquistador de riquezas, mas você precisa se antenar com a sua mente, porque a instrução de Deus, ela tem que ser como uma bússola. Hoje nós estamos vivendo na modernidade e nós somos muito guiados por GPS, né? Que leva nos destinos. A gente tornou a nossa mente tão preguiçosa, né, que a gente, quando vai dirigir numa cidade maior ou para um lugar, a gente coloca no GPS e segue se entregando aquela informação de que ela vai nos conduzir àquele lugar. Então, mais ou menos é assim. A voz de Deus, ela tem que ser o seu GPS. E você não pode lutar contra isso. Você não pode lutar contra a voz de Deus. Você tem que se entregar para que ela leve você. Porque a voz de Deus, ela é a instrução de Deus. Jesus disse um dia que o diabo ofereceu o mundo inteiro para ele. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, nem de só as coisas do mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que transforma, o que renova a sua vida é a palavra de Deus. Quando você tem uma mente transformada, você vai se tornar um conquistador de riqueza. Não um avarento por ela, sobre ela, não uma pessoa que ama as riquezas, mas alguém conquistador de riquezas. E é essa mente que você tem e deve de transformar para se tornar um conquistador de riquezas. E o primeiro passo para a gente estar assim e entrar é a gente aprender a desaprender. É frustrante quando alguém vem e fura a bolha da gente. E todo mundo que a gente vivia se desmorona. Toda a construção de fé, de mundo, se desmorona, porque aquilo não te levou a nada. Então você precisa destruir um conhecimento errado, um conhecimento que não te leva a nada, um conhecimento às vezes histórico, tradicional, familiar, religioso, mas ele não te levou a obter sucesso. Então ele precisa ser desconstruído. Então, muitas vezes, para a gente começar na nossa mente, a gente precisa estar apto a desaprender. A desaprender. Para construir algo novo, é preciso derrubar aquilo que é velho, aquilo que não tem mais lógica, aquilo que é ultrapassado. A gente precisa destruir. Se eu não avanço em conquistas, eu tenho algo que eu creio que está errado. E isso é se desprender de um sistema mental dominante e limitado. E se desprender desses sistemas dói. Eu sei que dói. Às vezes, muitos que estão me assistindo estão conectados com o sistema que vocês vão ter que largar. Se vocês querem prosperar, vocês vão ter que largar, tem que renovar a mente. E dói. Porque você vai ser transferido para um outro conhecimento. Você vai ser transferido para uma outra situação, para uma outra condução. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você não conhecia, qualquer sistema estava bom. Você podia fazer o que você quisesse. Mas vai chegar um dia que você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Que você vai seguir o objetivo de Deus. Então, outro te guiará. Está falando exatamente da presença de Deus, da palavra de Deus. E enquanto a gente não entender de que a gente vai ser guiado, construído, edificado, ensinado pelos princípios de Deus, ainda a gente está fazendo o que a gente quer. E se você não se satisfez com os sofrimentos, você pode continuar, mas também você pode decidir e hoje mesmo dar um basta na sua vida. E dizer assim, Deus,
Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero ser instruído pelo Senhor. É interessante que ambientes novos, eles vão gerar conceitos novos, vão te dar mais vigor, mas você vai experimentar situações e circunstâncias diferentes. Eu gosto muito da história de um homem que tinha uma casa muito bonita e 2 palmeiras no segundo andar, na área do segundo andar da casa. E aí deu uma tormenta, e uma daquelas palmeiras caiu lá de cima e quebrou o vaso no chão, e a palmeira ficou jogada. Outro dia, depois de passar o vendaval, quando aquele homem rico desceu ao primeiro andar da casa, ao térreo, ele viu aquela palmeira jogada, e ele calculou o custo de voltar ela lá para cima, colocar num pote grande, e ele disse para o jardineiro, não vou fazer isso não. Joga essa palmeira e finca ela no chão aí, ó, faz um buraco no jardim e joga ela. 2 anos depois, esse homem estava sentado na casa, ele olhou para o lado, no segundo andar, e viu a palmeira que sobrou. Estava lá num vaso do mesmo tamanho. Não havia crescimento, estava do mesmo jeito, bonitinha. Mas ele olhou então a palmeira que foi jogada num buraco lá no jardim. E aquela palmeira se tornou uma monstra de uma árvore, vigorosa, enorme, fazendo sombra agora. Eu gosto muito, sabe por quê? Porque às vezes Deus precisa tirar a gente de lugares confortáveis. Tirar a gente de vasos, de limites que limitaram nossa vida. E jogar a gente em lugares que a gente precisa sair de sistemas, sair de vasos, de ambientes que limitam a gente. Existe um sistema nesse mundo que se chama escravidão. E eu não estou só falando de pecados imorais. Eu estou falando de uma escravidão de pecados financeiros. Sabe como é a vida? A vida é assim, ó. As pessoas nascem numa família e elas já começam, muitas vezes, desfrutar do estilo de vida de escravidão que os seus pais vivem. Elas já começam a crescer e sentar num sofá que foi comprado a 50 parcelas, o dobro do preço, a uma televisão que foi comprada em 50 parcelas, 2 vezes mais caro, a sentar no banco de um carro que foi pago 2 carros, e ele então está vivendo dentro daquele ambiente, se alimentando de tudo aquilo, e não percebe que ele também está num sistema. Quando ele forma com 18 anos, vai receber um CPF, puxa vida, agora sou responsável pela minha vida, sou responsável por minha vida financeira, e você recebe então um convite, né, dos grandes grupos financeiros que você tem um crédito, um cartão de crédito, um limite, e aí, puxa, pulsa de felicidade, porque aquela comida ruim que você está vivendo já no ambiente da sua casa, da sua história, é o que te contamina. E sem perceber, você é o próximo escravo, é a geração próxima que está sendo escravizada. E é interessante que antigamente se faziam escravos em guerras. Se pegava nação contra nação, a nação mais forte vencia e escravizava toda a mão de obra e levava para trabalhar de graça. Hoje já não faz mais assim, não se faz escravos com guerras. Sabe como se faz escravos hoje? Com dívidas. Pessoas se endividam e vendem seu tempo. A Audrey falou, o tempo é a coisa mais extraordinária. Se você não valorizar seu tempo, se você vender seu tempo a 50 prestações, a 30 prestações, a parcelinhas, você está dando de graça aquilo que é mais precioso que você tem. Então, todo esse sistema que te contamina, que te alimenta, ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser quebrado. Salmos capítulo 1 diz assim, ó, bem-aventurado, essa palavra é próspero, bem-sucedido, feliz. Tudo isso reunido numa palavra só. Bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 coisas aqui Deus diz que você não pode fazer. Primeiro, ouvir o conselho do ímpio. O que é o conselho do ímpio? É tudo aquilo que não tem indicação da palavra de Deus. Sobre cada saída que você precisa da vida, Deus tem um ensinamento para você vencer. Nenhum. Sobre casamento, sobre a sua vida moral, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida de chamado, vocação, sobre a sua vida financeira, sobre todos os assuntos que você vai viver nessa vida, Deus tem um ensinamento para você ser um vencedor. Então, não adianta você querer ser feliz ouvindo o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho, não se assentar na roda, quer dizer fazer o que eles fazem. Não se amoldar ao padrão desse mundo. Antes, você tem que meditar na palavra de Deus, dia e noite. Então, ter prazer nisso. Eu sempre digo que a Bíblia tem que ser um livro de prazer. Ela é um livro de prazer, porque a Bíblia diz que se você não faz isso, essas 3 coisas, então você deve meditar na palavra de Deus e ter o prazer nisso. Você tem que abrir a Bíblia como algo prazeroso, algo que vai te ensinar, te instruir, não é um livro de condenações. Não, a Bíblia é um livro de prazer, porque é Deus falando com você. Ainda que você tenha um livro, às vezes colocado aí em uma capa preta com um zíper, mas a Bíblia, ela é um espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Ali dentro daquele livro tem um espírito de Deus. A sabedoria de Deus sendo transferida para você. E se você não tem prazer na sabedoria de Deus, como que Deus vai te dar uma vida vitoriosa? Como Deus vai transformar sua mente? Não tem como. Porque você olha a Bíblia como um livro e não como o Espírito de Deus. Com toda a clareza, a vontade de Deus para você. Agora, se você quer mudar a sua mente, você precisa, a primeira coisa, ter disciplina. Se você quiser escrever essa palavra aí, disciplina, é bom você escrever. Para você lembrar dela. Para você manter o foco em qualquer coisa, você precisa ter disciplina. Nada acontece de transformador na sua vida, até que a sua mente não for tratada, transformada por disciplina. É interessante que você começa a orar, por exemplo. Primeiro momento parece bom, 5 minutos, mas quando você fica 20 minutos, 30, sua alma começa a pedir água, suco, sair daquele lugar de oração. Porque sua alma não é disciplinada a ficar com Deus, sua alma é disciplinada para ficar com televisão, com conversas de futilidades, mas a sua alma, ela não é treinada para ouvir a voz de Deus. E o sucesso da sua vida é você ouvir a voz de Deus. Então nada vai acontecer de transformador, não existe uma mensagem que te transforma, não existe nada milagroso que você vai fechar os olhos, virar a esquina e tudo virar ruas de ouro. Isso não existe. Existe uma mudança da sua mente, como a palavra de Deus fala. E aí você precisa ter disciplina. Disciplina para aprender. Você precisa ter disciplina. Eu estava vendo um estudo, é o estudo das 100 horas. Se você dedicar 100 horas, mas com disciplina, que seriam 16 minutos por dia, todos os dias durante um ano, que daria 100 horas. Se você dedicar, por exemplo, eu quero aprender um instrumento musical, um violão, um teclado, e você dedicar todos os dias a ser ensinado e praticar 16 minutos, no final do ano você já se torna um bom instrumentista. E em qualquer coisa que você dedicar com disciplina diariamente, se você é preguiçoso para ler, e você ler 16 minutos por dia, quando chegar no final
do ano, você vai estar lendo 4 vezes mais nos 16 minutos do que você lia quando começou. Você vai ficar um bom leitor. Eu fiz uma academia para reforçar o ambiente do pulmão, do coração, o ano passado. E eu tive que fazer um teste, qual a minha musculatura, a força que eu tenho, quantos passos eu dava em 5 minutos. Depois de 60 dias fazendo exercícios toda semana, eu consegui mais do que dobrar a força das minhas mãos, das minhas pernas e a quantidade de passos, na mesma quantidade de minutos. Então a gente nota que a disciplina vai tornando você multiplicador. Você vai se tornando melhor. E você precisa ter disciplina para tudo. Ser disciplinado em comprar, em gastar. Você precisa ser disciplinado em investir. A maioria das pessoas se empolga com uma aula sobre investimento, mas não tem disciplina para continuar isso mês após mês, ano após ano, até encontrar a liberdade financeira. Então tem que desaprender o ambiente de gastar mais do que ganha e começar a gastar menos e investir, se tornar disciplinado. Nenhum ensinamento, por mais motivador, inspirador que seja, ele não funciona na sua vida sem disciplina. Não adianta você aprender sobre perdão se você não perdoar, não adianta aprender sobre oração se você não orar, não adianta você ir numa aula de investimento se você não começar a fazer investimentos. Tudo na sua vida vai depender de disciplina. Tudo na sua vida vai depender de disciplina. Pessoas bem-sucedidas, elas são disciplinadas. Principalmente com seus compromissos, e aí são N compromissos. Toda pessoa indisciplinada, ela não cumpre compromisso. Ela fala que vai num lugar, não vai. Ela fala que vai fazer, não faz. Então, a disciplina, ela começa a organizar a nossa mente, para a gente ser cumpridor de compromissos. Ela modela, ela formata a sua mente, ela vai começar a trabalhar e fazer a sua mente entender que é importante ter disciplina e cumprir os compromissos. Aonde a Bíblia entra nisso? Lucas, capítulo 16, versículo 10. Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, ou seja, quem é disciplinado no pouco, também é fiel no muito. Quem não é no pouco, quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E aqui está falando de disciplina. Eu quero falar um pouco com vocês agora, e eu queria que você colocasse aí nos comentários, diga assim: esse será o ano da renovação da minha mente. Escreve aí nos comentários, declara aí nos comentários que esse vai ser o ano em que Deus vai renovar a sua mente. Deus vai trazer uma estação nova, um ano de renovo na sua mente, porque esse vai ser o ano de mudança. Deixa eu dizer algo para você. Você pode ter muito mais do que você tem hoje. Aliás, essa é uma palavra profética, né? Você pode ter muito mais do que você tem hoje. Por quê? Porque você vai melhorar a partir do que você é hoje. E tudo que você acrescentar de melhoria em você, vai melhorar em torno de você. Eu quero falar com vocês como é sua mente e o dinheiro. Qual é o seu modelo? Como você pensa sobre dinheiro? Como você, e eu falei aqui antes, só consegue ver a vida a partir de quem você é, então você precisa criar uma nova mentalidade a partir do que Deus falou do que você vai se tornar. Esses dias atrás, faz tempo,
eu e minha esposa passamos pelo lugar onde nós começamos a vida. Muito pobre. Nós não tínhamos uma bicicleta. Nós íamos uma vez por mês na cidade, morávamos numa fazenda, com chinelo de dedo, numa terra quente, uma estrada empoeirada. Depois de 6, 7 quilômetros, nós pegávamos o ônibus e íamos mais 30 quilômetros de terra até a cidade, para comprar um pacote de açúcar e algumas coisinhas. E aquele era nosso mundo de felicidade. Há pouco tempo atrás eu passei em frente àquela estrada com um carro de luxo. E aí eu fiquei pensando o seguinte: há 40 anos atrás eu estava caminhando, mas não foi o carro que me mudou, foi a minha mente. Como a minha mente está diferente do que eu era naquele tempo. Se naquele tempo um anjo de Deus fosse encontrar eu e minha esposa caminhando naquela estrada e fosse dizer que nós poderíamos um dia chegar num lugar e comprar a casa que nós quiséssemos, comer a comida que quiséssemos, ir no restaurante que quiséssemos, morar no país que quiséssemos, fazer a viagem que quiséssemos, comprar o carro que quiséssemos, eu certamente diria para o anjo que não era eu. Eu não conseguia ter esse entendimento. Era inimaginável. Então, a gente precisa entender o seguinte, que você tem que criar uma mentalidade, uma nova mentalidade a partir do que Deus declarou sobre a sua vida. Não é do seu passado, não é dos seus antepassados, é do que você vai se tornar em Deus, para que você possa entrar dentro das promessas de Deus. Para que você possa ver a vida financeira como Deus declara ela. Quer ver? Como você não consegue imaginar com a sua mente, por mais fértil que seja? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todo sistema visível, audível, imaginário, não consegue te contar. Por isso que Deus vem com a profecia de trás para frente, dizendo que você vai se tornar exatamente o que a tua mente não consegue imaginar. Já viu a grandeza de Deus? Porque a sua mente, segundo Deus, ela foi treinada para crer e não para imaginar. Porque a sua imaginação te trouxe até onde você está. Muitas vezes nos fracassos, mas o que Deus falou, a palavra profética, ela te levará onde Deus pensou sobre você. Agora, você precisa renovar a sua mente. A sua mente precisa ser formatada para pensar como Deus te projetou. Você está vivendo muitas vezes um modelo que o mundo projetou. Você se formatou ao padrão do mundo. E você recebeu muitas vezes instruções até dentro da sua casa, segundo o histórico familiar, segundo o padrão do mundo, segundo a cultura do país que você vive. E você precisa se formatar fora dessa realidade. Exatamente como as promessas de Deus. Lembra de um homem chamado Davi, quando ele começou? Ele era um salário mínimo, um cuidador de ovelhas. O pai o colocou como um cuidador de ovelha. O pai projetou ele para ser um salário mínimo. Os irmãos projetaram Davi para ser um entregador de marmita. É o que ele se tornou. Golias, quando olhou Davi, ele riu. Ele entendeu Davi como um menino. Mas Davi, ele foi formatado por Deus para ser um rei. E ele alcançou, porque ele foi transformado, ele não pensava como os outros pensavam. Ele não pensava como o gigante,
como a notícia ruim pensava. Ele não pensava como o rei pensava, como o governo pensava. Ele não pensava como a sua família pensava, ele pensava como Deus pensava. E isso é que definiu a história de Davi. Anos mais tarde, algumas décadas, ele vai dar uma oferta de 105 toneladas de ouro. No valor de hoje, seriam 3 bilhões e meio de reais. Não era a riqueza de Davi, era uma oferta que ele estava dando. Então, a gente precisa entender o seguinte: você precisa preparar sua mente para o novo de Deus, para a estação nova, para um 2024, para essa ser ainda uma década em que Deus vai mudar a sua história. Você precisa estar pronto, ou seja, a sua mente precisa estar pronta. Por quê? Eu vou dizer 3 coisas aqui. Você precisa ser a pessoa certa, estar no lugar certo e na hora certa. Quantos de vocês já passaram na vida por uma experiência de que você perdeu o maior negócio da sua vida? Quando você olha para trás, ele passou na sua vida e você não estava pronto. Você não comprou a casa que deveria ter comprado, a fazenda que deveria ter comprado, não fez aquele negócio que deveria feito, você perdeu o maior negócio da sua vida. Porque uma das partes não estava pronta. E só uma coisa, estar pronta, você está no lugar certo, mas não tem a mente transformada, não resolve. Você está na hora certa, mas ter a mente não transformada, não vai resolver. Só uma das coisas não vai funcionar. É que existem regras internas dentro de nós que vão liderar a nossa vida e existem regras externas. As regras internas vai ser o seu conhecimento, a sua sabedoria. A maneira comercial, o tino comercial que você tem, seu modo de administração dentro de princípios bíblicos, a sua administração financeira, a sua organização da vida, suas disciplinas, as suas estratégias, ou seja, a sua sabedoria que interiorizada está dentro de você. Mas agora, você precisa entender que é um mundo exterior e que são as regras externas. As regras externas são o quê? As oportunidades que você vai ter na vida. As oportunidades que vão aparecer. Tem um ditado, né? Mais pro sul do país que diz que o cavalo encilhado é aquele cavalo que passa pronto, domado, bonito, alimentado, encilhado. Encilhado é com todos os apetrechos. Ele passa pronto na sua vida, é só você subir. Ele só passa uma vez na vida. Ou seja, então você precisa fazer uma conexão perfeita entre todo o conhecimento que você tem dentro de você, a transformação de sabedoria que Deus vai trazer, com a conexão com o exterior, com as oportunidades da vida. Quando a gente perde uma oportunidade, a gente perde muito dinheiro. Quer ver uma coisa? Eu vou contar um testemunho meu. 22 anos, 23 anos atrás, eu estava ensinando sobre vida no Espírito, que é uma das coisas que eu ensino muito. E uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, você precisa escrever sobre isso. Mas escrever, a gente tem que ter disciplina. Você precisa ler, escrever, reler, olhar. Olha, um livro dá um trabalho assim imenso. E eu pensei assim, eu disse para ele, mas eu não sei escrever, não é meu negócio. Ele disse assim, eu vou te comprar um livro. E ele foi procurar um livro, Escreve a Visão. E ele não achou aquele livro para comprar, ele tirou uma cópia de alguém, e me deu. Eu cheguei em casa e guardei aquela cópia no meio dos meus livros. E eu fiquei 20 anos sem escrever, 20 anos então. Aí no começo da pandemia, Deus falou comigo para mim jejuar de televisão e eu me dediquei mais à palavra de Deus. Fiquei 2 anos sem olhar um programa de televisão. Eu não queria escutar aquelas notícias ruins, uma informação de Deus, uma orientação do Espírito Santo. Foi para que eu me dedicasse à palavra. Aí eu voltei
lá nos meus livros, e então eu vi esse livro. E eu peguei, e eu pensei, eu errei, eu fiz um pecado. Deus, eu já era para ter escrito esse livro há mais de 20 anos. E então, na pandemia, eu escrevi 10 novos livros. E os meus livros venderam aos milhares as cópias, aos milhares. E isso trouxe uma renda, assim, indescritível para a nossa casa. E um dia eu estava conversando com um amigo meu, o apóstolo Luiz Hermínio, e eu disse para ele, pastor, eu estou admirado o tanto de bênção que está sendo os meus livros. E eu contei para ele, ó, e ele também falou, olha pastor, eu vendi mais de 100 mil livros, uma coisa assim, uns números extraordinários. E eu fiquei imaginando, o Luiz Hermínio hoje é um homem honrado nessa nação, ministra para milhares, não milhões de pessoas, tanto no Brasil como ao redor do mundo. Mas ele andou comigo no início do ministério, ele era um discípulo. Então eu comecei a fazer uma conta. Se eu vendi 30, 40 mil livros no último ano, 20 anos atrás, se eu tivesse escrito livros, eu perdi 20 anos, vezes 30 mil livros por ano, eu perdi por volta de 600 mil livros. E você põe aí a R$50 por volta de 4, 5 milhões de reais. Aí você põe esse dinheiro há 20 anos atrás. E no que eu investi os maiores recursos da minha vida em imóveis. Se eu tivesse investido 4 milhões que eu perdi pela uma oportunidade que Deus me deu hoje 24 anos atrás. Quantos milhões eu perdi? Então, muitas vezes, a oportunidade passa na sua frente, mas você não está pronto, você não mudou a sua mente. Você ainda está com a mente antiga, a mente do mundo, a mente medrosa. Você precisa fazer uma conexão com aquilo que Deus mudou com o externo, com as coisas exteriores. Então, eu faço uma pergunta, e uma pergunta para você fazer para você mesmo. Quem sou eu? Qual é a sua opinião sobre você? Opinião sobre os outros a gente dá, porque cada um pensa o que quiser dos outros. Mas qual a opinião sobre você mesmo? Que tipo de confiança eu tenho em mim? Como que eu me preparei para viver tempos como nós estamos vivendo? Quais são as minhas crenças? Eu sou crédulo. Você realmente acredita que você pode ser rico? Ou você fala isso, mas lá dentro balança, não tem estrutura, não tem fundamento? É interessante, querido, que você não tem que pensar o que você viu, o que você vê. Você tem que pensar o que Deus pensa. Assim você tem que pensar e agir. Jeremias 29:11, Deus diz assim, eu, Deus, o Senhor, o seu Deus, eu vou dizer que planos que eu tenho para vocês, planos de prosperidade, planos de esperança, planos de futuro. Isso é o que Deus tem para você. Se você não se adequar a esses pensamentos, você vai ter pensamento de derrota, de medos, de instabilidade. Agora, do fato do meu caráter, meus pensamentos, minhas crenças, é elas que vão determinar o sucesso da minha vida, ou o grau de sucesso. Ruim, boa vontade de Deus, perfeita vontade, agradável vontade de Deus ou perfeita vontade de Deus? Romanos 12:2, texto que eu li no início, diz assim, não se moldem ao padrão desse mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas que não se preparam, sabe o que acontece com elas? Você já notou que às vezes alguma riqueza cai em uma pessoa que joga uma loteria esportiva? E você sabe que isso é fato, que a esmagadora maioria das pessoas que ganhou loteria esportiva se tornou 2 vezes mais pobre depois de alguns anos? Porque ela não estava preparada para aquilo. Ela não estava preparada. Então, às vezes você pensa assim, não, mas eu quero riqueza, desejo riqueza, mas se preparou para a riqueza? Se preparou para ser um empresário? Se preparou para tomar decisões certas? Então, é interessante isso. Deixa eu dizer uma coisa para você e talvez isso doa um pouco. Você sempre terá a quantidade de dinheiro, positivo ou negativo, com qual sua mente se sente confortável. É interessante isso. Sabe por quê? Eu notei que com o tempo as pessoas, elas se conformam com o ruim e com a escassez e se tornam bom nisso. E se tornam bom. Sua mente cria um círculo vicioso. Eu trabalho, eu pago um pouco de contas, eu prorrogo o resto e até me torno um especialista nisso. 80% das pessoas não são felizes, pois elas pensam em finanças de uma maneira muito simplista. Muito simplista. Fundamentam suas finanças no que elas estão vendo, na realidade que elas estão vendo. No mundo, muitas vezes, até de entendimentos religiosos, mas sem fé. Não produz obediência a Deus, não produz agradabilidade a Deus, não produz completude para você. As crises no mundo, elas são existenciais. E as crises do mundo, elas existem desde que o mundo é mundo. Elas são cíclicas. De tempo em tempo, elas estão batendo na vida das pessoas. E você não precisa fazer força para entrar numa crise, é só acompanhar o mundo. Agora, a prosperidade, ela é uma decisão pessoal. Você precisa decidir mudar a sua mente. É uma decisão pessoal. Pessoas que têm a mente transformada, elas podem perder tudo, mas logo elas vão conquistar de novo. E aí a Bíblia está cheia de exemplos. Jó, Deus transformou a mente dele. E a Bíblia diz que ele terminou a vida 2 vezes mais abençoado. Eu quero profetizar essa bênção sobre a sua vida. Deus vai te dar tudo. Deus está falando aqui comigo uma coisa para o seu coração. Se essa palavra queimar no seu coração, você vai se levantar desse lugar que você está. Essa é uma palavra profética aqui no meio da pregação. Se essa palavra queimar no seu coração, Deus vai levantar do lugar onde você está. E tudo que você perdeu, tudo que você tinha, Deus vai te dar 2 vezes mais. 2 vezes mais. Jó é um exemplo disso. O candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve um tempo na vida que ele perdeu tudo que tinha. Depois ele recuperou o dobro da sua fortuna. Abraham Lincoln, o maior presidente dos Estados Unidos. Muitas vezes ele perdeu eleições, mas ele se tornou o maior presidente dos Estados Unidos. Bill Gates, por anos foi o homem mais rico do mundo, ainda está entre os mais ricos do mundo.
Teve eras que o Bill Gates doava 40 bilhões de dólares, ele tinha por volta de 200 bilhões de dólares, e ele doava 40 bilhões de dólares a fundações, a generosidade. E então, ele voltava lá para o terceiro, quarto lugar. No outro ano, estava no topo de novo. Deixa eu dizer algo para você aqui que talvez seja frustrante. 2, 3% do mundo detém 80% da riqueza. E 80% das pessoas do mundo detém 10% das riquezas do mundo. Mas se a gente fosse ser honesto, e a gente fizesse o seguinte, amanhã a gente dividiria a riqueza do mundo por porções iguais. A mesma quantidade de dinheiro daria para o cara que mora numa comunidade, no cara que mora na rua, todo mundo teria a mesma coisa. Passado uma década, os ricos estariam de novo com toda a riqueza na mão. Porque é a mente da pessoa. Não é o lugar, é a mente. É a mente da pessoa. Pessoas de mente transformadas, ou pessoas que tiveram a mente transformada, mudada, expandida, em vez de concentrar na falta, eles se concentram em ganhar. Em vez de se concentrar na crise, eles se concentram na oportunidade. É interessante, em vez de pensar em problema, eles trabalham a solução. Eu gosto muito de uma história que um homem de uma fábrica de sapatos muito grande no mundo, ele mandou, deixa eu só colocar um livro aqui, ele mandou 2 vendedores de sapato para um país. Os vendedores de sapato voltaram não, lá do país mandaram uma comunicação. Um disse para o patrão, olha, aqui a situação é o seguinte, pode mandar fazer sapato aí, dobrar o turno, porque aqui ninguém no país tem sapato. Nós vamos vender sapato para rachar aqui. O outro mandou uma carta totalmente oposta, patrão, aqui pode parar a fábrica aí, porque aqui ninguém usa sapato, nós não vamos vender nada. São 2 pessoas no mesmo lugar, com perspectivas e soluções diferentes. Você age como é a sua mente. E é isso que precisa mudar. É isso que precisa mudar. A maioria de nós quer mudar os nossos resultados. Você gostaria de mudar os resultados, né? Ah, não estou indo bem, eu queria mudar os resultados. Que é o nosso interior. Perdão. Que é o nosso exterior. Mas a gente precisa mudar, é onde nascem os nossos resultados, que é o nosso interior. Jesus diz, na sua palavra, a árvore é conhecida pelos seus frutos e não por seus galhos. Mateus 7,18 diz assim, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Ainda que os frutos apareçam nos galhos, os frutos não são gerados pelos galhos, são gerados pelas raízes. Os galhos são o externo, o visível. As raízes são o interior, o invisível. Embaixo da terra está criando aquilo que vai ser visto, o fruto. Então deixa eu dizer algo para você. Os seus frutos, aquilo que vai acontecer externamente na sua vida, são os resultados do seu interior, das suas decisões.
Não é a economia que é um problema. Não são os outros que são um problema para você. É o seu interior. José prosperou no Egito com 7 anos de fome. Eu fico imaginando, se você reclama hoje, e você faz essas conversas aí, ó, você se reúne com seus amigos, você fica falando, mas a economia, é isso, governo, e você reclama o dia inteiro. Você já parou para pensar se tu tivesse lá no Egito, com 5 anos que não chovesse, os rios secando, a fome apertando? Como seria a sua conversa? Eu imagino. Mas um homem com a mente preparada prosperou, enriqueceu, comprou terras, comprou o gado da nação, tornou aquela nação escrava do seu patrão, porque tinha uma mente preparada por Deus. José não se queixou quando foi preso, não se queixou quando foi traído. José entendia que era uma preparação da sua mente. O que nós precisamos mudar é nossa mente, nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus vai dizer a mesma coisa em Lucas 6, a pessoa boa, do seu coração, onde está o seu tesouro, tira coisas boas. E a pessoa má do seu tesouro, que é o seu coração, tira coisas más. Nós usamos muito texto da Bíblia, que Deus vê o coração e não vê a aparência, mas não aplicamos. Lembra quando Deus disse para escolher Davi? Olha o que Deus diz lá em Samuel. O Senhor, contudo, disse, Samuel, não considere sua aparência, sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, deixa eu dizer uma coisa. Deus está querendo olhar para o seu coração. É lá que é a escolha de Deus. É lá que é a eleição de Deus. A mudança do seu interior é a prioridade para Deus. As suas maiores mudanças não devem ser estéticas, mas no interior. Sabe por quê? Porque as promessas estão falando de alguém que vai se tornar poderoso, empoderada por Deus. E esse é você. As promessas estão sendo liberadas dentro do seu interior. Deus está dizendo, você é um conquistador, um abençoado, mais do que vencedor. Mas Deus está derramando isso dentro do invisível. Agora, o nosso coração, ele vai estar envolvido com algumas coisas, que é a nossa mente. Nós vamos nos relacionar com esses 3 mundos aqui, ó. Isso é importante você entender. Primeiro, mundo físico, aquilo que nós vemos. Segundo, o mundo emocional, mundo do seu coração, da sua mente, que ninguém toca fisicamente, mas ele existe, é existencial. E o terceiro, os mundos espirituais, mundo da luz, onde Deus determina, e o mundo das trevas, onde o príncipe desse mundo que governa esse mundo das trevas é o diabo. O mundo físico, ele é só um resultado, uma impressão do mundo ou dos outros 3 mundos, da mente, ou do mundo da luz de Deus, ou do mundo das trevas. Nosso exterior é governado por aquilo que não se vê. Então a gente precisa analisar, quem governa a minha vida, uma mente fracassada? O plano do mundo, onde o diabo é o príncipe? Ou o plano de Deus, que vai renovar a minha mente, restaurar a minha mente? Que não vai ter passado, não vai ter condenação, mas vai ter um futuro abençoado. Tudo é resultado nesse mundo. Nós vivemos num mundo de causa e efeito, de ação
e reações. Um dia eu estava no aeroporto e eu gosto muito, porque foi um exemplo que Deus me ensinou muito. Deus me ensinou muito. É interessante que quando Deus me ensinou sobre esse assunto, eu estava no aeroporto e eu saí para pegar um táxi e tinha uma mendiga. E tinha uma fila de 20 pessoas para pegar aqueles táxis. Aquela mendiga chegou no primeiro pessoa da fila e começou a pegar dinheiro, pedir dinheiro. Ninguém deu nada para ela. Quando chegou na última pessoa, era um homem bem vestido, terno italiano, anel de ouro, um conjunto de bolsas de uma grife. Eu calculei que o cara valia só de indumentária, de vestimento, uns 100 mil reais. Estava fumando um charuto, ele soprou uma fumaça na cara daquela senhorinha e ela deu 2 passinhos para trás e começou a chorar. E disse, eu quero comer. E eu disse, Deus fez uma pergunta para mim. Irineu, o que essa mulher quer? Eu falei, comer, Deus. Eu falei, então resolve o problema dela. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, botei a mão no bolso, comecei a procurar, você pensa num mendigo, você pensa em moeda, né? Aí eu comecei a procurar moeda no bolso, Deus falou assim, o que você vai dar para ela? Eu falei, moeda. É uma mendiga, Deus. Aí Deus falou assim, quem que é a mendiga, ela ou você? Eu falei, é ela, Deus. Ele falou, não. A mente da mendiga já criou uma mentalidade em você. Você pensa como a mente dela. Ela pensar em moeda tá certo, mas você não. Você é um filho de Deus, a sua mentalidade tem que ser diferente. Pega a sua maior nota e dá para ela. Eu dei aquela nota, mas Deus me ensinou uma lição extraordinária. Eu dei aquela nota para ela, ela pegou aquela nota, deu um beijo na minha mão e ela falou, você é um anjo, deu até vontade de voar. Assim que ela saiu, ela passou de volta, agora ao contrário daquela fila, todo mundo foi dando dinheiro para ela. Porque uma ação provoca uma reação. Dinheiro, riquezas, eles são um resultado das suas decisões, das suas ações, daquilo que está dentro de você. Não é diferente. Dinheiro, eles são uma causa e efeito das suas ações. Tudo que acontece no seu exterior é reflexo do seu interior. Agora, como mudar tudo isso? Você precisa uma mudança através da palavra de Deus, das declarações de Deus. No começo do ministério era muito difícil, mas eu nunca deixei de declarar o que Deus pensava sobre mim. Eu ia na minha geladeira e abençoava, não tinha nada dentro dela, mas eu dizia, um dia a minha geladeira vai ser cheia. Vou ter dinheiro para comprar o que eu quiser. Ia lá na minha prateleira e dizia assim, não tinha nada na minha despensa. Essa despensa sempre vai ser cheia na minha casa. Eu declarava a bênção de Deus, porque uma declaração da palavra de Deus, ela gera um conceito. Um conceito vai gerar uma decisão. Uma decisão vai gerar uma atitude. E uma atitude vai gerar uma ação. Uma ação vai gerar uma reação. E uma reação vai gerar uma transformação. Uma mudança de ambiente. As declarações de Deus, ou seja, confessar a palavra de Deus, elas mudam o seu histórico passado. Você reprograma ao mesmo conceito que Deus tem de você. Jeremias 29:11. Porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e planos de esperança e planos de futuro e não de causar dor. Aleluias. Gente, quando você começa a ter a mente mudada, você começa a depender mais de Deus. Você começa a ter uma metanoia, mudança de mentalidade. Você vai ter uma completude por dentro da perfeita vontade de Deus para a sua vida.
Você cresce fora de uma bolha, a bolha da sua mente. Você vai ter uma renovação de mente. Você vai ter novos sonhos ou reativar os antigos sonhos. Você vai ter mudanças de atitude. Porque se você fazer as mesmas coisas, você não alcançará resultados diferentes. Mudanças geográficas também trazem crescimento na sua vida. Mudanças emocionais vão trazer mudanças, crescimento na sua vida. Você fica imaginando quando Deus chamou Abraão. Abraão estava enlaçado emocionalmente com a família, já era um homem velho, tinha raízes na terra, o seu emprego, sua profissão, e Deus chama ele para uma nova mudança. E é interessante que quando Deus chama você para uma mudança emocional, geográfica, mental, você vai depender mais de Deus, vai olhar mais para o céu, mais para a palavra de Deus. Jesus quebrou uma mentalidade dos seus discípulos quando eles tinham milhares de pessoas para alimentar e tinham 2 pães e 5 peixes. E os discípulos falaram, não tem como, é só 2 peixinhos e 5 pães, essa multidão é enorme. Jesus diz, me dá os pães e os peixes. E olhou para o céu e orou e abençoou e alimentou todo mundo. O que Deus colocou na sua mão é suficiente para fazer a grandeza que Deus tem na sua vida. Eu quero orar com você, te abençoar. Quando eu mudei para a América do Norte, eu mudei para uma terra geograficamente diferente. Eu estava muito bem no Brasil e Deus me chamou para ir para a América do Norte. Como que eu tive que mudar? O costume do país é diferente, a comida era diferente, o trânsito era diferente, a língua era diferente. Então eu tive que expandir, crescer toda a minha mente para me adaptar. Mas o quanto aquilo foi bom, o quanto aquilo foi edificante, o quanto de honra e de bênção trouxe para a minha vida. E eu quero profetizar aqui, terminando, sobre a sua vida, um tempo novo, uma estação nova, um tempo de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Faz uma declaração de Deus aí. Diga assim, a partir de hoje, começa um novo tempo, uma nova estação da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Declara aí. Faça essa declaração aí. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir amanhã, porque já está na Europa, é tarde, vão ouvir essa mensagem. E você, quando ouvir essa mensagem, faça essa declaração. Uma palavra profética, sua mente vai mudar. Seu coração vai mudar. As coisas ao seu redor vão mudar. O ano de 2024 será um ano extraordinário de Deus. Amém? Muito bem, gente. Povo abençoado do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Diga comigo, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.